Qual que é a fisiopatologia por trás do glaucoma neovascular? Tudo acontece, tudo inicia com uma isquemia no segmento posterior do globo. Então você tem alguma condição isquêmica que causa elevação do fator de crescimento do endotélio vascular, ou VEGF, e esse aumento do VEGF, pessoal, provoca neovascularização do segmento anterior. Então o paciente desenvolve, devido a esse aumento de VEGF tão importante no segmento posterior, que ele neovasculariza o segmento anterior, então forma neovasos de íris, neovasos de ângulo. E esses neovasos de ângulo, essa membrana fibrovascular que recobre o ângulo, promove a elevação da pressão intraocular através de um mecanismo que a gente chama de pré-trabecular, ou seja, você tem uma membrana aqui anterior ao trabeculado provocando a obstrução ao fluxo. Diferentemente de outros tipos de glaucoma em que o problema está lá no trabeculado, disfunção do trabeculado, aqui não, aqui o problema é pré-trabecular. E esse glaucoma neovascular, ele evolui em estágios. O primeiro estágio, pessoal, estágio 1, são os neovasos apenas na borda pupilar. Geralmente a neovascularização começa por aqui, pessoal, na borda da pupila. Então sempre no paciente que tem uma condição isquêmica do segmento posterior é muito importante a gente fazer um exame de biomicroscopia detalhado, sem midríase medicamentosa, para a gente observar se ele tem neovasos na borda da pupila. Ainda é o estágio assintomático do glaucoma neovascular. Se você fizer uma angiofluorescenografia de íris, você já observa extravasamento de contraste na anjo devido a presença desses neovasos. O estágio 2, pessoal, é quando a gente tem a neovascularização do ângulo. Esse ângulo ainda está aberto, não tem qualquer formação de sinéquias, o que você tem são neovasos, formando aqui uma membrana fibrovascular que recobre o ângulo. Então uma fase de glaucoma de ângulo aberto aqui, pré-trabecular do glaucoma neovascular. Só que essa membrana fibrovascular já dificulta a drenagem do humor aquoso, já aumenta a pressão intraocular no mecanismo pré-trabecular, mas o ângulo aqui ainda está aberto. O estágio 3 é o início da formação de sinéquias nesse ângulo, porque esse tecido fibrovascular se contrai e promove uma adesão da íris com o trabeculado. Então, estágio 3, sinéquias de extensão parcial. A pressão aumenta mais nesse estágio 3 em relação ao estágio 2. E o fim da linha, pessoal, é o estágio 4, em que você tem a formação de sinéquias 360 graus da extensão do ângulo. Muitas vezes, infelizmente, o diagnóstico é feito só nessa fase. Porque quando forma sinéquias 360, esse paciente se comporta para a gente como um paciente de glaucoma agudo. Ele vai chegar para você com muita dor ocular, a pressão muitas vezes acima de 40 milímetros de mercúrio, que vai causar edema de córnea epitelial, média midríase, baixa visual devido a esse edema de córnea. E esses pacientes muitas vezes desenvolvem ifema, tá? Em 25 a 75% dos casos devido à lesão, ruptura desses neovasos do segmento anterior. Vejam aqui no ângulo que você não vê mais nenhuma estrutura angular, né? Tem sinéquias 360, diferentemente aqui do estágio 2, em que você tem um ângulo aberto, só tem neovasos, e aqui no estágio 3 que você tem sinéquias, mas parcial, aqui são alguns pontos de sinéquia.